galerinha! Hoje nós temos um livro que eu simplesmente amo de paixão. E antes da gente entrar no vídeo em si, eu queria mandar um beijo para os alunos da Unicap do terceiro, quinto e sétimo período, né, da minha turma, por sempre curtirem o canal, sempre compartilharem. E vocês ajudam aqui bastante. Se bem que assim, esse canal é mais um hobby do que um canal no YouTube, de fato. Mas tamo aí, galerinha. O livro de hoje, como eu falei semana passada, é O Príncipe Maldito, da Mari Del Priore. Eu amo esse livro demais. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como eu gosto desse livro. E aí, assim, o livro ele não começa de uma forma muito linearizada. Mas eu procurei trazer a pauta de hoje de uma forma mais linearizada. Porque assim, a Mari Del Priore, ela vai, por exemplo, ela vai falar sobre o casamento da Leopoldina e do Duque de Saxe. Então, que assim, o arranjo nupcial não era esse, mas acabou sendo esse porque o Dom Pedro ele queria casar as filhas com o consentimento delas. Então, a Leopoldina e o Duque de Saxe acabam se apaixonando e ela acaba virando Duquesa de Saxe por casamento. E isso, 1 ano e meio depois de casada, ela vai dar à luz o príncipe Dom Pedro Augusto no dia 19 de março de 1866. Sim, é amanhã. E aí o Pedro Augusto ele nasce com toda a pompa e circunstância, porque é o primeiro neto do Dom Pedro, então ele vai ser herdeiro presuntivo do trono durante 9 anos. E aí ele e o irmão, ele mais os 2 irmãos, que é o Augusto Leopoldo, que nasce 1 ano depois, e o Dom José, nascem no Brasil. O terceiro irmão dele, que é o Luiz Gastão, que é o caçula, ele nasce na Europa porque eles decidem não vir para o Brasil. E aí, como a Leopoldina ela era a segunda filha do imperador, então não tinha esse protocolo de as crianças devem nascer no Brasil. Mas ela fica lá e é quando, semanas após o parto, ela contrai febre tifoide, porque ela bebe água contaminada. E aí ela acaba sucumbindo de febre tifoide em 7 de fevereiro de 1871. E o Dom Pedro Augusto ele se vê órfão de mãe aos 4 anos de idade. E aí é quando ele vem para o Brasil por conta de um acordo da família, que os 2 filhos mais velhos do Duque de Saxe seriam educados no Brasil, os 2 mais novos ficariam sob a tutela do pai e da avó. E ele vem com os avós para o Brasil, com 5 anos de idade, não sabia falar um oi em português, então é todo um recomeço que ele é muito complicado assim para o Pedro Augusto. E quando ele chega aqui, ele é tratado como herdeiro presuntivo do trono, porque a princesa Isabel ela não tinha filhos, então ele é tratado com certa deferência. E aí, quando ele tem 9 anos de idade, é que nasce o príncipe do Grão-Pará. Então, é quando ali, nessa adolescência, ele vai ter que lidar com muitos sentimentos. Um deles é justamente aparecer outra pessoa para ocupar o cargo que meio que já era dele. Então, você tem também essa coisa do colégio interno, que ele se sentia muito só no colégio interno, abandonado, esse sentimento de abandono que ele vai ter, que a Mari Del Priore evidencia muito bem. E aí você tem eventos ímpares da vida dele, que a Mari Del Priore vai retratar como a viagem que ele fez com os avós à Europa em 1887, que é praticamente o debut do Pedro Augusto, que ele vai, e aí é quando ele
preside a conferência sobre mineralogia, porque ele escreve tratados sobre mineralogia, né, nesse momento, no Instituto de France. Então é todo um debut dele, né, nessa vida pública. E aí, depois dessa viagem, você tem o golpe da República em 89 e o exílio dele, que aí é uma parte muito complicada na vida dele, porque você tem episódios como o do Alagoas, por exemplo. Então é bem, que era o cruzador que estava levando eles pro exílio. Então é bem complicado mesmo, assim, pra ele. Você tem os episódios que acabam acarretando a internação dele em 1893, que é a aclamação lá do Grão-Pará. Então ele não consegue lidar muito bem com isso. E aí é quando ele é internado no sanatório próximo a Viena. E ele falece lá aos 68 anos de idade, em 6 de julho de 1934. O livro ele acaba bem no obituário dele. Então você tem todo essa vida do Pedro Augusto muito intensa, evidenciada no livro com maestria pela Mari Del Priore. E é um dos livros que eu simplesmente adoro. Bom, é isso. E no próximo vídeo tem um artigo, né, em clima de Semana Santa, sobre Santos de Vestir, que saiu na revista da Biblioteca Nacional de maio de 2012, Por Debaixo dos Panos, de Nancy Rabelo. Beijos a todos.